Irmãos, nós, até semana retrasada, vínhamos pregando pela manhã no livro de Provérbios, e fomos até o capítulo 9, e vínhamos pregando no livro de 1 João. E encerramos a série em 1 João, e encerramos também um ciclo no livro de Provérbios. E agora nós fizemos uma inversão. A gente percebeu que o grupo da noite estava sem dieta de Antigo Testamento. Então passamos a pregação do Antigo Testamento, do livro de Provérbios, para o culto da noite. E pela manhã começamos uma nova série, hoje pela manhã, no livro de Tito. Você inclusive pode ouvir depois o sermão que foi pregado hoje pela manhã no site da igreja. Então nessa noite eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a palavra de Deus em Provérbios 17, 17. E enquanto você vai abrindo, eu vou explicar que agora nós vamos começar um modelo um pouco diferente do que nós costumeiramente fazemos na Redenção. Geralmente nós pregamos séries sequenciais expositivas nos livros da Bíblia. Mas Provérbios capítulo 10 até o capítulo 31, ele não tem nada de sequencial. Pelo contrário, o que o autor de Provérbios faz, os sábios, tanto Salomão quanto outros que contribuíram com a sua sabedoria nesse trecho do livro, nós temos vários temas que aparecem agora do capítulo 10 até o 31, e de vez em quando eles aparecem aglomerados num bloco, mas muitas vezes espalhados. Então o que nós vamos fazer é pregar os temas de Provérbios, não todos eles, mas os principais temas, entre o capítulo 10 e o capítulo 31, e depois nós começaremos uma outra série em um outro livro do Antigo Testamento. E hoje nós começamos uma minissérie de 2 sermões no tema da amizade. Provérbios, capítulo 17, versículo 17, a palavra de Deus diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Vamos ler juntos? Apenas um versículo, todos juntos? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Amém. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra, nesta noite, é uma palavra que nos ensina tanto, Senhor, sobre um tema que parece conhecido, parece familiar, em alguma medida é, mas há tanto que a Tua palavra nos ensina sobre a amizade. Senhor, nós queremos Te pedir que o Teu Santo Espírito opere em nós tanto o conhecimento da amizade, quanto a virtude da amizade, para que sejamos verdadeiramente amigos de Deus e amigos uns dos outros, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguém sabe o que se comemora no dia 30 de julho? Ficou fácil, né? Não é outro dia, senão o dia do amigo. Meus irmãos, nós vivemos no planeta Terra e é um único planeta habitado, até onde eu tenho conhecimento. E num planeta habitado, é inevitável que você tenha que se relacionar com outras pessoas. Nós temos um DNA criacional. Deus nos fez para fazer amigos. Na maneira como Ele criou Adão, do pó da terra, e da sua costela fez uma amiga, uma companheira. Nessa forma de sermos, nós estamos refletindo quem o próprio Deus é. Nosso Deus é um Deus que gosta de fazer amigos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma excelente amizade que precede a criação do próprio universo. E meus irmãos, o poeta e ensaísta norte-americano, Ralph Waldo Emerson, ele disse o seguinte: um amigo, com A maiúsculo, pode muito bem ser considerado uma obra-prima da natureza. Você já experimentou isso? Essa verdade? Porque, de fato, é uma verdade que nós experimentamos na experiência humana com frequência. Ao longo da história do mundo, eu poderia aqui traçar inúmeros exemplos de amizades que marcaram a história da humanidade. Alguns na história da música, eu sou músico, eu gosto. John Lennon e Paul McCartney. Um canhoto, o outro destro. Um de um lado com a guitarra, o outro do outro lado com o baixo. Uma das amizades provavelmente mais frutíferas de toda a música pop. Se você quer uma coisa mais tupiniquim, você poderia falar de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, não é não? Que cantaram juntos, amigos de fé, irmãos camaradas, não é verdade? Você poderia falar de amizades não somente reais, mas o cinema está cheio de amizades fictícias. No cinema, na literatura, você tem Woody e Buzz Lightyear, certo? Ao infinito e além. O cowboy e o explorador espacial favoritos dos brinquedos infantis. R2-D2 e C3PO para os nerds aí de Star Wars. Os robôs favoritos
das telas, Sam e Frodo, para os nerds de Senhor dos Anéis, e tem tantos, meus irmãos. Mas a gente está falando aqui de amizades fora da Bíblia, e amizades na Bíblia. Quantas amizades notáveis nas Escrituras Sagradas entre Davi e Jonatas, entre Paulo e Tito, entre o próprio Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos, e por aí vai. Meus irmãos, quantas histórias inspiradoras na palavra de Deus, que é toda suficiente, nos fornecem a sabedoria necessária para que nós possamos desenvolver boas relações com as pessoas que nos rodeiam. Mas, ao mesmo tempo, instrução para que a gente evite cair nas armadilhas de falsas boas amizades. Porque, meus irmãos, ao mesmo tempo que tem muita boa amizade, tem muito falsa boa amizade. Você entende o que eu quero dizer? Tem muita gente que acha hoje em dia, e agora eu estou descrevendo a nossa geração pós-moderna, muita gente que acha que verdadeiro amigo, e aqui eu vou tentar citar alguma coisa de internet, é aquele que está com você e te apoia em tudo aquilo que você quer fazer. Já ouviu isso antes? Já ouviu? Amigo de verdade é aquele que não julga, é aquele que apoia. Parece tão bonito, né? Parece tão nobre, tão elevado esse tipo de amigo. Mas, meus irmãos, muitas vezes isso tem sido pretexto para apoiar as coisas mais tresloucadas, as opções e decisões de vida que em nada condizem com aquele que diz ter uma amizade com Deus. E é muito importante nós entendermos essa relação. As amizades terrenas verdadeiramente se manifestam da melhor maneira quando elas estão firmadas e amarradas numa amizade superior com o verdadeiro Deus que moraliza e parametriza as amizades entre os homens. Meus irmãos, nós precisamos evitar as armadilhas que destroem boas amizades e redimir o conceito de amizade em nossos corações. E talvez o melhor livro das Escrituras para fazer isso é o livro de Provérbios, onde muito é falado sobre o assunto da amizade. Por isso que a gente vai precisar de 2 sermões sobre isso. E eu preciso que você fique com a sua Bíblia aberta, seja ela física ou seu aplicativo aberto, porque a gente vai explorar um pouco sobre o que é revelado. Meus irmãos, a primeira coisa que o livro de Provérbios quer nos ensinar nessa noite é o valor dos amigos. O valor dos amigos. Veja que o primeiro valor, nesse versículo que a gente acabou de ler, é que os amigos são uma fonte de conforto nos bons e nos maus momentos. Vocês perceberam isso? Volta no versículo. Em todo tempo, ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Meus irmãos, o livro de Provérbios ele é muito interessante, porque a poesia hebraica ela se utiliza de vários recursos que muitas vezes a gente não tem na nossa poesia portuguesa, ou na poesia romântica ou latina, historicamente falando. São formas de fala, são proposições ou máximas que são típicas do pensamento hebraico e do pensamento antigo. Muitas vezes você tem paralelismos, que simplesmente a linha de cima diz exatamente o que está na linha de baixo, com outras palavras, ou às vezes você tem um paralelismo em que a linha de cima diz uma coisa e a de baixo expande essa ideia e avança e amadurece essa ideia para um outro contexto. E é mais ou menos o que nós temos aqui. A primeira linha diz, em todo tempo, ama o amigo. É uma declaração de fato. A amizade deve ser a amizade de amor em todo tempo. Uma declaração simples, mas verdadeiras amizades, meus irmãos, são aquelas em que nós podemos olhar o decurso dela, como que ela se manifesta no tempo. E ela deve ter um quê de continuidade. É muito interessante a gente conversar sobre isso, porque tem muita gente que é assim, um pouco ressentido o fato de você não ter mais contato com amigos do passado. Não é verdade? Às vezes a gente pensa, eu mesmo penso, eu cresci com amigos na igreja com quem eu não falo mais hoje, porque as circunstâncias de vida, onde eu moro, onde eles moram, o que nós fazemos, mudaram. Nós, às vezes, nem estamos mais na mesma igreja. Mas, meus irmãos, o que é interessante é que eles também enfrentavam esses desafios. Veja bem, os israelitas não tinham celular, eles não tinham WhatsApp, eles não tinham Uber, eles não tinham condições de ficar viajando de avião para cima e para baixo com seus amigos nas férias, para Fortaleza ou para Bahia. Eles não tinham nada disso. Mas ainda assim, havia algo no sentimento entre duas pessoas e na maneira como eles se relacionam, que fazem eles enxergar o amigo como um amigo para sempre, um amigo para todo o tempo.
E é mais semelhante àquela experiência que nós temos quando eu e você passamos muito tempo sem falar com um amigo, mas quando a gente reencontra, o abraço ainda é forte, o beijo ainda é meloso, as carícias, os afagos, são realmente carícias de amigos. E você tem amigos assim, eu espero que você tenha amigos assim. Gente, por mais que as circunstâncias da vida tenham mudado, mas você continua nutrindo o amor ao longo do tempo, as orações, o afeto. Meus irmãos, o tempo revela muito das verdadeiras amizades, mas ele traz aqui na segunda linha algo que expõe, que eleva o valor de uma amizade, quando ele diz, e na angústia se faz o irmão. Muito interessante. Porque aqui agora já não é mais a palavra de fato amigo, mas a palavra irmão, que normalmente é usada para o contexto de relacionamento familiar, para a proximidade biológica entre duas pessoas. Meus irmãos, nunca chamou a atenção de vocês o fato de que a Bíblia nos chama de irmãos e não de amigos? A proximidade que o Evangelho traz para a vida do relacionamento humano é nos colocarmos dentro da mesma família, de colocar todo mundo dentro da mesma família. E essa irmandade, ela é revelada num momento de angústia. Não é interessante isso? Quer ver? Eu quero mostrar um outro versículo para vocês. Veja Provérbios 18, 24. Pule um pouquinho para frente. Provérbios 18, 24. Como muitas vezes aquilo que um verdadeiro amigo pode oferecer, às vezes pode até parecer superior ao de um irmão. O homem que tem muitos amigos sai perdendo. Mas há amigo mais chegado do que um irmão. Existem circunstâncias na vida que revelam um laço mais próximo e mais íntimo do que uma mera amizade ou uma mera irmandade. Meus irmãos, a amizade verdadeira é aquela que traz benefício e edificação para as partes. Vou repetir para você. A amizade verdadeira é aquela que traz benefício e edificação para as partes. Um escritor inglês chamado Joseph Addison, ele disse o seguinte: a amizade verdadeira melhora a felicidade e diminui a miséria, dobrando nossa alegria e dividindo nossa dor. Dobrando nossa alegria e dividindo nossa dor. Não é exatamente assim, meus irmãos, que nós esperamos que os amigos sejam? Eu, há pouco tempo atrás, estava ouvindo dentro de um sermão de um pastor, ele contando uma história. Eu anotei a história. Ele fala de um inverno em Chicago, um jovem que tinha hábitos extremamente devassos, foi alcançado pelo Evangelho, foi convertido a Deus. A vida dele foi tão radicalmente mudada, que nenhuma pessoa que o conhecia duvidava da profundidade e da autenticidade da obra do Espírito Santo no coração desse jovem. E ele viveu como um cristão por muitos meses. Mas numa noite tempestuosa, no mês de novembro, depois do horário comercial, ele estava a caminho de casa, quando ele foi atrasado por uma ponte elevadiça. E ele estava parado no engarrafamento, e quando ele olha para o lado, um bar com um letreiro bem brilhante. E era o tipo do lugar que ele costumava frequentar antes da sua conversão, como parte de uma vida de alcoolismo completamente descontrolado. Mas ele não tinha mais frequentado esses lugares desde que ele havia se convertido. Mas naquela noite, no entanto, enquanto ele estava esperando a ponte descer e deixá-lo passar, ele entrou no bar por nenhuma outra razão, senão para se proteger um pouco da chuva, do granizo. Pelo menos é o que ele pensava. Mas, de repente, todas as tentações familiares começaram a se fechar ao redor desse rapaz, e antes que ele percebesse o perigo, ele já estava ali pedindo uma bebida, e um drink levou a outro drink, e antes dele deixar o local, ele já estava ali parcialmente embriagado, e a sua mente cheia de culpa, porque antes de chegar em casa ele estava desesperado. Minha família, meus amigos, a igreja, todo mundo vai ficar sabendo disso. Ninguém vai ter confiança em mim estou desonrado, estou perdido. Mas dois jovens da igreja viram no momento que ele estava saindo do bar e foram até ele, caminharam na direção dele e reconheceram e falaram: Charlie, que era o nome desse rapaz, Charlie, não vá para casa hoje à noite, venha conosco e nós cuidaremos de você. Nós prometemos que não vamos difamar você, nós não seremos maledicentes sobre o que aconteceu
nessa noite. Eles os encorajaram, dizendo que Deus o perdoaria e o restauraria. Levaram ele para casa, deram um banho nele, botaram ele para dormir. Na outra manhã, ele acordou bem, com uma leve dor de cabeça. E ali, eles encorajaram ele novamente, se ajoelharam todos juntos, oraram com ele, uma oração sincera. E quando ele se levantou, ele tinha convicção do perdão de Deus, da alegria do Senhor, como um homem restaurado. E com o tempo, esses dois amigos que ajudaram ele, que não eram amigos assim tão próximos antes, mas ajudaram ele a vencer essa tentação, com o tempo, num sistema de prestação de contas. E esse jovem aprendeu a nunca mais se render a essa tentação, se tornou um ministro muito bem sucedido do Evangelho, e é um pastor hoje chamado Derek Thomas, que muita gente conhece aí no mundo afora. Meus irmãos, é tão interessante essa história, porque a graça de Deus na vida desse homem veio por meio de amigos, não de enormes teólogos, não de homens que conhecem tudo a respeito de calvinismo ou leram todos os livros, mas que simplesmente decidiram agir com os seus braços e com os seus conselhos, com o seu encorajamento, o encorajamento daquele que diz qual é o caminho certo, mas está disposto também a comer um saco de sal, a andar a 2ª milha. Será que nós conhecemos esse tipo de amizade? Será que nós temos amigos assim? Estamos dispostos a ser esse tipo de amigo? Veja que a verdadeira amizade é aquela que também traz bom conselho. E não somente consolo, o conselho que, por exemplo, pode deleitar o coração. Veja comigo aí Provérbios, capítulo 27, versículo 9. Olha que palavras interessantes o sábio escolheu. Provérbios 27, versículo 9. Ele registrou assim: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Que belas palavras, não é verdade? Assim como o óleo e o perfume alegram o coração, o conselho cordial do amigo também traz doçura. Veja, meus irmãos, que a palavra de Deus gasta muito tempo dizendo do valor do aconselhamento dentro da amizade. É tão interessante isso. Eu acho que isso traz uma perspectiva diferente sobre o movimento do aconselhamento bíblico hoje em dia. Veja, meus irmãos, tem muita gente, e eu sou um desses, e aqui na igreja temos muitos que gostam de estudar o aconselhamento bíblico. E o aconselhamento bíblico é algo maravilhoso. Talvez se você não está familiarizado com essa terminologia, é basicamente a ideia de você confrontar os pecados da pessoa através do uso das Escrituras, de toda a verdade que está na palavra de Deus, que muitas vezes nós chamamos de aconselhamento nutético, que você expõe o que está dentro do coração da pessoa, os ídolos, os anseios, as prioridades, e redireciona o coração dessa pessoa para olhar para Cristo, para a verdade de Deus e para uma vida à luz do Evangelho. Isso é aconselhamento bíblico. Só tem um detalhe. Tem muita gente que hoje quer praticar o aconselhamento bíblico sem relacionamento com as pessoas. Sabe o que muita gente faz hoje? É especialista em dizer para os outros como elas estão erradas usando a palavra de Deus. Aí ela pega, basicamente ela joga a Bíblia na cara da pessoa. Seu pecador miserável, safado, você precisa se arrepender. Mas não há nenhum desejo dessa pessoa que confronta de estabelecer relacionamento com aquele que é confrontado. Pelo contrário, fica uma coisa meio fariseu e publicano. Há um distanciamento. Aquele ali é leproso, eu sou o cara do aconselhamento bíblico, aquele ali é o leproso, eu não posso tocar, senão eu vou ficar impuro com o leproso. Essa não foi exatamente a forma do aconselhamento bíblico de Jesus, não é verdade? Que se envolveu com as pessoas. Meus irmãos, eu gosto tanto quando os teólogos falam sobre o aspecto encarnacional do ministério de Cristo. A habilidade que ele tinha de não ficar na teoria, mas de se envolver com os pecadores, de chegar perto deles. E, como muitos pastores conhecem a expressão, passar a ter o cheiro das pessoas com quem ele caminhava. Meus irmãos, a amizade é fundamental se você quer aconselhar alguém. Como é que você quer ganhar o direito de ser ouvido? Como é que você quer ganhar, de fato, a confiança daquele que está te ouvindo, de que você tem o máximo interesse na alma dele, se você não está disposto a caminhar com ele, a amá-lo e a ser paciente nas suas dificuldades? Meus irmãos, Provérbios 11, 14, veja aí, Provérbios 11, 14. Veja o valor do conselho dentro da amizade. Não havendo
sábia direção cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Meus irmãos, é muito bom quando os seus amigos ao seu redor são uma multidão de conselheiros. Quando você se cerca de gente assim. Eu me considero um pastor extremamente privilegiado, já falei 1 milhão de vezes, porque cada um dos presbíteros com quem eu trabalho também são meus amigos. Amigos. E eu posso me relacionar assim com eles. Eu talvez tenha até o privilégio de dizer que no meu relacionamento com meu pai é meu amigo. Eu posso consultá-lo no relacionamento com a minha mãe é minha amiga. No meu relacionamento com meu irmão, o Lucas, que está sentado ali, ele é meu amigo. E, meus irmãos, é muito importante para um pastor ter amigos. Porque senão o pastor começa a pensar coisa que não deve e achar que ele é coisa que ele não é. Amigos, como por exemplo um pai e uma mãe, e ser pastor do pai e da mãe é uma coisa bem legal. Um dia você testar isso aí. Eles falam as coisas assim. Viajar de férias com a família. Meus irmãos, acabei de voltar de viagem de férias com a família. Eu ainda sou filho deles. Eu sou pastor da igreja, mas eu ainda sou filho de João Inácio da Ranuzzi. Eu ainda sou irmão do Lucas. Eu ainda vou ouvir coisas deles. E é bom que seja assim. Porque no povo de Deus, ainda que uns sejam pastores, outros presbíteros, outros diáconos, outros professores de crianças, outros líderes do trabalho de casais, todos são ovelhas do bom pastor. E todos estamos sob o cajado do bom pastor quando nossos amigos falam a palavra de Deus a nós. Por isso que nós precisamos valorizar o conselho dos nossos amigos. Meus irmãos, um amigo que oferece conforto, um amigo que oferece conselho é um amigo confiável. Fornecer bons conselhos é certamente uma bênção. Mas o que é interessante, meus irmãos, esse aqui é o meu segundo ponto, é que a palavra de Deus também nos ensina como escolher bons amigos. Não somente o valor de bons amigos, o consolo e o conselho, mas como escolher bons amigos. E veja, nós devemos ter muito cuidado em como fazer isso, porque Provérbios 12, 26, abre lá, Provérbios 12, 26, deixa bem claro essa verdade. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Veja, que interessante, o justo serve de guia para o seu companheiro, mas aquele que tem agora por guia o caminho dos perversos, vai andar no erro, vai andar na perversidade. Eu ouvi um tempo atrás, e foi muito interessante, uma citação de alguém falando do Søren Kierkegaard, e aí eu lembrei dessa citação hoje à tarde, e botei a tempo no sermão. O Kierkegaard falou uma vez assim, Jó, você lembra de Jó? Ele suportou tudo com paciência, até que seus amigos vieram confortá-lo, e só então ele ficou impaciente. Pimba, né? Na mosca. Meus irmãos, considere como escolher amigos. O livro de Provérbios deixa bem claro que amigos você não deve buscar, que amigos você não deve querer na sua vida. Isso é muito sério, meus irmãos, porque nos ajuda a gente a avaliar que tipo de critérios nós temos nas nossas amizades. Por exemplo, o livro de Provérbios fala que nós não devemos escolher como amigos os fofoqueiros. Um exemplo para você, veja lá, Provérbios 20, 19. Olha que interessante. Provérbios 20, 19. O mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Interessante, né? Lembro-me uma vez, quando eu era presidente da mocidade na minha antiga igreja, e o grupo de jovens estava muito preocupado com uma irmã que tinha a fama de ser fofoqueira. E a gente não sabia o que fazer, porque ela era membro do grupo da UMP. E foi muito interessante, porque a gente foi consultar o pastor, e o pastor deu a resposta que todo mundo queria poder falar, mas não tinha coragem de falar. O pastor virou e falou assim, meus irmãos, é simples. Se ela é fofoqueira, e ela não se retrata quando as pessoas confrontam ela, deleta ela da mocidade. Porque se ela é membro, ela pode ser excluída como membro quando ela não está cumprindo os seus votos de membresia. Foi a primeira vez na minha vida que eu considerei a seriedade de votos de membresia. Você lembra que quando a gente faz os votos de membresia aqui, uma das coisas que a gente fala é viver de acordo com o Evangelho e propagar a honra do Evangelho pela sua vida?
É como se fosse a antessala da excomunhão para aquela irmã. Ela estava sendo excluída da mocidade, e se ela não se retratasse, ela eventualmente seria excluída da igreja. Eu achei duro, mas, meus irmãos, deixar o fofoqueiro fofocar à vontade, à torta e à direita, é fermento certo nas amizades. Fermento certo. E você não deveria se envolver com pessoas assim. E aqui vale a dica para você que é fofoqueiro. Para! Arrependa-se. Se a sua língua é solta, sabe o que você faz hoje à noite quando você chegar em casa? Você entra na internet e vai ouvir o sermão do presbítero Jefferson da semana passada de novo. Ouça o que Tiago fala sobre a língua solta, venenosa, que causa estrago na vida da igreja e acaba com amizades, não é verdade? Você já viu ou já passou pela situação de uma amizade que acabou-se por causa da fofoca? Esse é um alerta. Também o livro de Provérbios fala que a gente não deve se envolver com quem tem pavio curto. Olha só Provérbios 22, 24, 25. Provérbios 22, versículos 24 a 25. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Interessante, né? Eu acho tão profundo, meus irmãos, a forma como o sábio coloca. Quando você se associa ao iracundo e ao homem colérico, sabe o que acontece? Você começa a ficar igual a ele. Já reparou nisso? Eu lembro que eu tinha um colega, rapaz, o bicho era brabo. Reclamão, primeiro semestre da UNB, brabo, era um homem cheio de ira, a cólera vinha fácil, meus irmãos, e eu lembro que eu, nessa de tentar abençoar, né, a pessoa, mas eu fiquei num grupo com ele lá, logo no meu segundo semestre da UNB, meus irmãos, eu lembro que ao término daquele semestre de trabalho, todo mundo era irado igual a ele, porque ele falava com firmeza, e a gente achava que para conquistar o direito de ser ouvido, você tem que começar a ser iracundo. E eu lembro-me uma vez, quando os irmãos aqui do Núcleo de Vida Cristã me convidaram para falar numa programação específica do NVC, lá na UNB, naquele período que a UNB teve aquela grande greve, problema de reitoria, uma das últimas aí, estava tendo todos aqueles protestos, aluno de greve, professor de greve, todo mundo de greve. E eu lembro, a cena, meus irmãos, a cena de chegar na UNB, e eu passei por um grupo que estava protestando, um grupo de pessoas bem alternativas, com seus protestos, e eles estavam assim, e eu já falei esse exemplo aqui antes. Não ao ódio, sim ao amor. Que contradição de termos, né? Não ao ódio, sim ao amor. A gente pega esse tipo de coisa. Quando você se associa a pessoas que se pautam dessa forma de vida, você começa a ficar mais irado. Você começa a ficar mais colérico. Veja que também existem outros exemplos clássicos, e aqui você não precisa abrir para otimizar um pouco o nosso tempo, mas você não deve ter amigos que são dados à embriaguez e à glutonaria, à bebedice sem controle e à glutonaria. Provérbios 23, 20 a 21. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Interessante, né? A associação que ele faz aqui do homem que vive embriagado e do glutão, que é uma descrição daqueles que viviam nas festas públicas, é muito interessante. Eles vão cair na pobreza. Por que você acha que isso vai acontecer? Simples, né? Eles não têm hora para parar de beber, não têm hora para parar de se divertir, eles vão noite adentro, toda noite para eles é sexta-feira. Eles vão noite adentro. No dia seguinte precisa acordar cedo, precisa trabalhar, todo mundo faz, menos eles. Meus irmãos, eu me preocupo muito com o estilo de vida noturno das pessoas. Tem muita gente que está sendo seduzido por essa night brasiliense. E, meus irmãos, é um buraco sem fundo. Talvez você pense na sua cabeça que você não vai fazer nada de errado, que você entende bem os seus limites, e talvez você tenha até uma compreensão formal sobre isso, mas a noite não tem essa compreensão. Ela vai te puxando para dentro. Ela vai te puxando para dentro. Muitos jovens chegando 4, 5 horas da manhã em casa achando que isso é responsabilidade. Não é, meus irmãos. Andando com gente que gosta desse estilo de vida. Além disso, em dias de alta polarização política, uma das dicas de Provérbios é que nós não devemos andar com os subversivos. Provérbios 24, 21 a 22. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína
que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Meus irmãos, existe hoje um grupo de pessoas que, no afã de buscar a retidão moral da política brasileira, é gente revoltada contra todas as autoridades. Já percebeu essa categoria de pessoas que está surgindo? Também me preocupo com esses. Deveríamos nos preocupar. Sabe, meus irmãos, eu não sou muito de ficar, não sou mesmo, o meu perfil de ficar fiscalizando o Facebook e Instagram das pessoas, até porque eu nem sei mexer direito ainda com o Instagram, admito aqui com todo mundo. Mas outro dia eu estava conversando com um pastor, e um pastor amigo próximo, e ele falou uma coisa que me preocupou. Ele falou assim: Mateus, você devia estar olhando um pouquinho mais o que as suas ovelhas andam colocando na internet. Sabe, meus irmãos, aquilo doeu. Doeu porque parece que quando mexe com a propriedade do pastor, assim, ele fica meio ciumento, né? Mas eu fiz lá a minha rápida investigação, dei uma navegada numa tarde no Instagram para dar uma olhada no que estava sendo colocado. Meus irmãos, tem muita revolta gospel por aí. Muita gente que fala afrontosamente, que não se submete a ninguém, a nenhuma autoridade, e constantemente fica quebrando o 5º mandamento, achando que está descobrindo a roda. Porque o 5º mandamento, quando diz, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, vai ficar bem claro em todo o Pentateuco e na Bíblia, que não é só pai e mãe, mas as autoridades que Deus coloca sobre nós. Sabe, meus irmãos, eu preciso dizer, não importa a sua opção política, não importa, mas o seu falar a respeito dos governantes sempre deveria ser respeitoso. Sempre deveria ser respeitoso. Ainda que você esteja justo na sua crítica contra eles. O próprio Senhor Jesus Cristo lembrou Pilatos, que aquela autoridade que ele possuía havia sido dada pelo próprio Deus. Se ele, naquela circunstância, sendo o mais justo de todos contra o mais pecador de todos, pronunciou tais palavras, o que dirá a gente? Meus irmãos, cuidado com os revoltosos, cuidado também com os mentirosos, aqueles que não são dignos de confiança, e esses inconsequentes. Provérbios 25, 18 a 20, preste atenção. Massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Percebe que no primeiro exemplo lá atrás, ele falou que na angústia você pode revelar um irmão, mas se você confia no desleal e no insincero, no momento de angústia, você vai se lascar. Porque ele não vai poder oferecer a você aquilo que você mais precisa, consolo e conselho bom. Cuidado, meus irmãos, cuidado com esses violentos, com os inconsequentes. O tipo errado de amigos, inevitavelmente, vai fazer você se queimar. As más companhias corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo falou isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Meus irmãos, eu ouvi uma história recentemente, eu acho talvez uma das melhores ilustrações para essa verdade que nós estamos falando. O fazendeiro estava tendo uma praga de corvos que estavam comendo o milho dele na fazenda. Lá foi ele pegar a espingarda dele de sal para dar um tiro para espantar aqueles corvos. Ele, pá! Deu um tiro. E aí ele foi lá ver para ver quantos corvos ele tinha derrubado. E quando ele foi ver, o papagaio dele estava lá no meio. Puxa vida, pegou o papagaio, levou para casa. Quando os filhos viram ele chegando com o papagaio na mão, falaram: papai, o que aconteceu? O que foi? Antes que ele pudesse explicar, o papagaio falou: má companhia, má. Meus irmãos, essa é uma história verídica. Eu ouvi no Mississippi. Era um cara, ele deixava a gaiola aberta. E o papagaio começou a fazer amizade com os corvos. E todo mundo, os filhos caíram na risada, deu a risada. Era um papagaio desses que fala tudo. Má companhia, porque o pai sempre falava para os filhos: não andem com más companhias. Meus irmãos, tem coisa que até os papagaios entendem melhor do que a gente, né? Você vai se queimar. Você vai se queimar. Meus irmãos, o que a palavra de Deus fala para você é que existem amigos que você não deve escolher,
mas você deve ser capaz de escolher bons amigos, aqueles que demonstram sabedoria. Olha o que Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então veja, se você por osmose se assemelha ao violento, ao inconsequente, ao iracundo, o outro lado também é verdade. Se você se cercar de sábios, você vai começar a andar e ficar igual a eles. Meus irmãos, tem muita gente, presta atenção no que eu vou falar agora, muita gente que acha que você vai ser sábio apenas se você ler bons livros. Isso não é verdade. Muita sabedoria vem com bons livros, mas vem muita sabedoria por imitação de sábios. Quando você anda com gente inspiradora, com gente cujo falar é santo, cujos insights são profundos, você até começa a se achar mais inteligente. Eu tinha um grupo de amigos meus lá no seminário, que era gente assim, desse calibre. E eu gostava de ficar perto deles, além deles me ajudarem a passar nas provas. Mas era gente que me inspirava a ser mais sábio no meu falar. A Débora sabe como isso impactou a nossa vida quando nós chegamos no seminário. E a média dos meus amigos era, eu preciso dizer isso, era mais madura e mais sábia do que os amigos com quem eu andava antes. É verdade, eu preciso admitir isso. Ainda que fossem amigos cristãos. E aquilo me incitou a ser melhor, ser mais sábio, porque o ensino deles endireita os meus próprios caminhos. Provérbios 13:14. O ensino do sábio é a fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. Meus irmãos, esse é o padrão das Escrituras. Talvez você pense assim, poxa pastor, e aqui eu já caminho para o final, meus irmãos. Na teoria parece muito bom, pastor, mas e quando você está numa terra deserta de gente desse tipo? Porque talvez você poderia pensar que não tem muita gente assim. Eu olho para a esquerda, olho para a direita, para frente, para trás, e não tem muitos sábios no mercado. Sabe, meus irmãos, a verdade é que nós, inerentemente, não somos assim tão sábios e nem somos assim tão bons amigos, não é verdade? Eu acho que uma das conclusões mais dolorosas que eu cheguei na minha vida, e continuo chegando muitas vezes como pastor, é que às vezes eu penso mais de mim mesmo do que de fato eu sou. Tendo a me ver como um grande amigão, mas muitas vezes já deixei amigos meus na mão. Não só de não ir no momento que eles precisavam de mim, mas na hora de falar o que precisava ser dito, não falei. Na hora de repreender da forma como precisava ser admoestado, não admoestei. Na hora de orar, e eu sei que eu e você cometemos esse pecado, que a gente fala que muitas vezes estamos orando pelas pessoas como jargão evangélico, mas a gente ora pelas pessoas, de fato? Ou a gente só fala para aliviar a nossa consciência e é de quem está do lado de lá? Meus irmãos, infelizmente, como pecadores, nossa virtude da amizade é muito fraquinha. E a única forma, meus irmãos, de nós podermos ter a nossa amizade redimida é se o Criador do universo decidisse ser nosso amigo. A coisa mais fascinante sobre o Evangelho é que quem escolheu ser amigo foi Ele e não a gente. Considere isso, meus irmãos. Considere a maneira como desde a antiguidade Deus vem escolhendo pessoas que não valem nada para ser amigos. Nada. Eu fico impressionado, meus irmãos, com a qualidade material do povo de Deus. Você já deu uma olhada nas histórias bíblicas? É gente que não vale a pena, meus irmãos. Jacó, Esaú, José com aquele narizinho empinado dele, Abraão, o pagão que por 2 vezes colocou a esposa em situação de perigo, Davi, adúltero, Samuel, com suas complicações. Quantos dos profetas que foram selecionados por Deus não eram os melhores do povo? Mas é porque nosso Deus é assim. O Senhor Jesus Cristo, um belo dia, pare para pensar nessa situação. Um belo dia ele sobe no monte, porque ele precisava avançar o ministério dele, e ele passa uma noite em oração no alto do monte. Uma noite para que ele encontrasse sabedoria para escolher os 12 discípulos. Meus irmãos, depois de uma noite de sabedoria e unção do Espírito Santo e verdade de Deus, quando ele desce, ele vem e me escolhe. Pedro, Tomé
Mateus, Judas. Mas o que foi que ele disse no texto que nós lemos hoje de João? Não fostes vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós outros para que vades e frutifiqueis. Meus irmãos, aquele que escolhe amigos tem poder para transformar pessoas. Se você lembrar bem mesmo, nós éramos inimigos de Deus. Deus escolheu seus inimigos e pelo sangue da cruz Ele fez paz e reconciliação eterna, de tal forma que os inimigos se tornaram amigos, que aqueles que estavam em guerra eterna do outro lado das trincheiras foram agora trazidos para perto. Meus irmãos, são pouquíssimos filmes que retratariam um exército saindo da sua zona de combate, da sua trincheira, para ir do outro lado e fazer paz. Mas o nosso Deus fez exatamente isso. Exatamente isso. E no texto que nós lemos hoje, nós vimos que essa iniciativa da amizade de Deus por nós é chamada de amor. Porque Ele disse, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Eu pergunto para você hoje à noite, você é amigo de Deus? Abraão foi chamado amigo de Deus, porque ele creu nas promessas de Deus e obedeceu à voz de Deus. Tiago 2,23, e se cumpriu a escritura a qual diz, ora Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Deus está fazendo amizade conosco. A pergunta que eu te faço é, você está respondendo positivamente à amizade de Deus? Você está crendo na voz de Deus? Você está fazendo aquilo que o seu amigo manda você fazer? Porque tem muita gente hoje, muita gente, que se diz amigo de Jesus, mas não está afim de fazer aquilo que Jesus manda. Meus irmãos, Jesus manda a gente fazer uma coisa muito difícil: amar os nossos inimigos. Para que assim como nós fomos transformados em amigos, os nossos inimigos também tenham a oportunidade de conhecer o caminho da amizade, por meio da sua vida. Não tem amigo pronto no mercado, sabe o que você vai ter que fazer? Transformar um bando de gente em amigo, pregando o evangelho para eles, amando essas pessoas, pregando com fidelidade, para que eles conheçam o caminho da vida. Meus irmãos, hoje não é dia 30 de julho, não é dia do amigo, mas hoje é dia do Senhor. Sabe o que hoje é dia? Dia de redimir amigos. Dia de redimir amigos. Na igreja do Senhor, nós fazemos amigos em gente que não é parecida com a gente que não tem a mesma idade que a gente que não gosta dos mesmos livros, jogos de videogames, time de futebol, porque o que faz amizade é o sangue da cruz. É isso que faz amizade. Primeira vez que eu lembro que um dos visitantes nossos veio conversar comigo sobre os grupos familiares, hoje já é membro da igreja, veio perguntar sobre os grupos familiares, e ele falou assim, pastor, eu achei muito estranho os grupos familiares. Falei, por quê? Ele falou assim, não, porque da igreja de onde eu vi, os grupos são separados pelos interesses comuns. Então você tem só o grupo de homens da mesma idade, grupo de mulheres da mesma idade, grupo de crianças. Eu falei para ele, eu sei, meu irmão, eu sei porque eu também já vivi muito disso. O que a gente está fazendo é uma coisa meio louca mesmo. É a gente ser amigo de gente que a gente não teria amizade. Porque é assim no reino de Deus. No reino de Deus, as criancinhas têm amizade com os idosos. E os solteiros podem ter amizades com outros solteiros e com pessoas casadas, tudo na santidade do Senhor. E essa interação traz a beleza da multiculturalidade e da diversidade do povo de Deus. Talvez a gente poderia até chamar os grupos de grupos de amizade, porque de fato é isso que é o foco deles. Que nós sejamos verdadeiramente amigos, consolando uns aos outros, aconselhando uns aos outros, evitando as más amizades e incentivando as boas amizades. Meus irmãos, esse é um chamado de Deus para mim e para você nessa noite. E para você cumprir esse chamado, é bom você começar a colocar o preconceito de lado e começar a se envolver com gente diferente.
Porque quem sabe, você vai encontrar maravilhosos amigos como Pedro foi para Jesus. Pedro foi para Jesus. Como João. Como aqueles que deram muito trabalho durante 3 anos, mas depois vingaram como maravilhosos apóstolos da igreja do Senhor. Aquele turrão daquele Pedro, até epístola escreveu na Bíblia. Jesus deixou. É assim que funciona. Quando nós redimimos amizades, os amigos começam a se tornar servos, e todos nós servimos o grande amigo das nossas almas. Que o Senhor Jesus Cristo faça isso por mim e por você hoje à noite. Hoje é dia de redenção de amizades. Que isso comece em nós, e que nós façamos isso com diligência e com zelo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, ninguém tem amor maior do que o de Cristo. O de dar a própria vida em favor dos amigos. Não que nós não possamos nos sacrificar uns pelos outros, Senhor, mas somente Ele poderia entregar o sangue santo dEle por criminosos e transgressores da lei e nos transformar em amigos. Senhor, obrigado porque o poder que há no sangue de Jesus é tão imenso que nos ajuda, Senhor, hoje a sermos embaixadores da reconciliação, a carregarmos corajosamente a mensagem do perdão, a mensagem da misericórdia, a mensagem da paciência maior do que a paciência de Jó, a mensagem da insistência. E, Senhor, nos inspiramos naqueles que eram inimigos e se tornaram amigos na Bíblia, Senhor. Olhamos para os irmãos Esaú e Jacó e nos alegramos na predestinação de Deus, que agiu para reconciliar. Obrigado, Senhor, porque a cada um de nós, semelhantes ao apóstolo Paulo, que era inimigo e perseguidor da igreja, a cada um de nós, o Senhor fez de nós amigos para a glória de Deus. Senhor, que seja esse o nosso DNA. Que seja essa a nossa inspiração, e que a amizade do povo de Deus, maior do que a amizade de John Lennon, de Paul McCartney, de Roberto e Erasmo, seja uma amizade para a eternidade, para inspirar a muitos a seguirem nesse mesmo trajeto. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos o nosso chamado, a nossa grande comissão da amizade, em nome de Jesus. Amém. Semana que vem